Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Não sei se o pessoal aqui do canal está ciente ou está acompanhando, mas a gente vai falar sobre as catástrofes climáticas pelo mundo e vem a pergunta: aonde isso vai chegar? Bom, até o final do vídeo a gente vai chegar a uma conclusão, certo? Pois bem, então esse é um assunto bastante interessante. Vou deixar o link de todas as matérias que eu vou ler hoje na descrição e vai ser interessante discutir sobre isso, certo? Mas, se você gostar do conteúdo, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Conto com a presença de vocês e com a colaboração de todos também. Então vamos lá. Essa reportagem diz o seguinte: terremoto de magnitude 6.2 atinge o norte da Argentina, certo? Ou seja, aqui na América do Sul. Então, um terremoto de magnitude 6.2 na escala Richter atingiu a região de San Antonio de Los Cobres, no norte da Argentina, na madrugada da segunda-feira, dia 13, na última segunda agora. Ainda não há informações de feridos ou mortos. Pois bem, então essas informações são do Serviço Ecológico dos Estados Unidos, certo? Bom, então segundo esse Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve uma profundidade de 193 quilômetros, certo? Ou seja, coisa pra caramba, né? Segundo aqui o que diz a informação, certo? Pois bem. Bom, esse terremoto aqui ele também teve uma magnitude de 6,2 na escala Richter, só que esse aqui atingiu o Japão. Então aqui diz o seguinte, que esse terremoto ele foi registrado na terça-feira, né, dia 14, 2 dias atrás, e em águas do Oceano Pacífico, né, próximas ao Japão, e também foi sentido em grande parte do arquipélago, mas sem desencadear nenhum tsunami, certo? Nenhum alerta de tsunami, ou causar danos materiais ou deixar feridos. O tremor ocorreu às 7h46, né, no horário local, né, a uma profundidade de 450 km com epicentro em águas a sudoeste das ilhas Izu, a cerca de 300 km de Tóquio. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto atingiu o nível 3 de um máximo de 7 na escala sísmica japonesa, né, que é focada na medição de tremores superficiais. Na prefeitura de Abaraki, a nordeste, certo? Nordeste de Tóquio, e também em algumas áreas a leste da capital, assim como em Tochigi, que é uma cidade lá também. Bom, então o terremoto, como eu falei, ele não desencadeou nenhum alerta de tsunami, nenhum ferimento ou dano material foi relatado. Porém, autoridades meteorológicas do país disseram que o abalo foi sentido em grandes partes de Tohoku, na região noroeste, até mesmo em Kyushu, no sudoeste, devido a um fenômeno chamado intensidade sísmica anormal. Bom, o Japão está situado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, que é uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo e sofre terremotos com relativa frequência. Por isso, as infraestruturas são projetadas para resistir a fortes tremores, certo? Como eu falei nos vídeos de inversão do campo magnético, o Japão ele está numa área de zona tríplice de placas tectônicas se encontrando, certo? Quem quiser conferir tá lá, quem ainda não conferiu, tem uma playlist aqui no canal sobre inversão do campo magnético, um conteúdo mais especulativo, mas vale a pena conferir, é bastante importante, certo? Pois bem. Bom, já essa matéria aqui do G1 fala sobre um terremoto na província de Sichuan, na China, que deixou pessoas mortas, infelizmente. E aqui diz que um terremoto, um tremor de magnitude 6 atingiu uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, né? E a província chinesa é uma das mais afetadas por tremores no mundo e sofreu com o fenômeno em 2008, quando dezenas de milhares de pessoas faleceram após um forte terremoto. Então, o que acontece? As autoridades chinesas, né, disseram que o tremor de terra teve magnitude 6, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica no mundo inteiro, diz que a magnitude chegou a 5,4. O epicentro, né, estava a uma profundidade de 10 km, considerada superficial e com isso maior risco de danos às construções, certo? Pois bem. E lembrando que a China e o Japão são países que estão perto um do outro, estão no mesmo continente, certo? Então, basicamente eles estão na mesma faixa, na mesma latitude específica de placas se encontrando, né? Pois bem, isso pega boa parte da China também.
Já esse artigo aqui fala de um terremoto que foi relatado perto de Cidades Brancas, né, na manhã de terça-feira, e aqui diz que foi o maior terremoto do último meio século dos Estados Unidos, né, que despovoou o Alasca, que é uma cidade super populosa, né, porque foi um dano muito grande que aconteceu, e as autoridades disseram que a magnitude do terremoto foi de 8,2, que é muito alto, certo? Já é uma magnitude desse tipo. Um terremoto de magnitude desse tipo já faz um estrago gigantesco, gigantesco mesmo. É capaz de até abrir buracos. Um terremoto de 8,2, né, na escala Richter, ou seja, é uma coisa muito pesada. E aqui diz também que um terremoto de 4,2 de magnitude, né, no Texas, foi sentido no sudoeste de Nova México, incluindo Carlsbad, né, de acordo com o Departamento de Recursos Naturais e Minerais de Energia do Novo México, né? Vou deixar na descrição também essa matéria aqui, e bastante interessante conferir, certo? Vou deixar tudo na descrição. Bom, já essa matéria do UOL diz o seguinte: desastres climáticos quintuplicaram nos últimos 50 anos e mataram 2 milhões de pessoas. Ou seja, as catástrofes que aconteceram nesses últimos 50 anos matou muito mais do que guerras. Vai vendo. Então, os desastres climáticos quintuplicaram nos últimos 50 anos e provocaram danos importantes. Mataram mais de 2 milhões de pessoas, informou a ONU em um relatório divulgado na quarta-feira, dia 1º desse mês. E regiões mais pobres continuam sofrendo com as consequências, né? Acabam sofrendo mais com as consequências do clima extremo. Vamos ver até onde eles vão chegar com essa matéria aqui. Bom, então, mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Os cálculos apontam que provocaram mais de 2 milhões de mortes e danos materiais que superam 3 trilhões de dólares, né? O número de fenômenos extremos está aumentando devido à mudança climática. Estes serão mais frequentes e severos em muitas partes do mundo, afirmou em um comunicado o secretário-geral da ONU. Beleza. Basicamente o que ele está querendo dizer aqui é a mesma coisa que eu já falei em vídeos passados sobre o quê? Sobre a questão da inversão do campo magnético da Terra. Só que a gente sabe que a ONU é uma organização que faz parte do sistema. É uma organização que tem muita influência no mundo e consegue moldar opiniões de populações inteiras no mundo inteiro, certo? Pois bem, por quê? Porque só o nome diz Nações Unidas. Então eles conseguem moldar o pensamento das nações, basicamente é isso. Então eles vão dizer, né, a narrativa do sistema é essa, a propaganda do sistema é essa. Eles querem induzir as pessoas a acreditar que tudo isso está acontecendo por causa do quê? Do aquecimento global causado por humanos, né? Aquele tal papo furado de aquecimento global de origem antrópica, que é uma balela, papo furado. Inclusive já fiz vídeo aqui no canal sobre o assunto. O que está acontecendo é que a gente vai ter verões mais quentes e invernos mais frios por consequência do campo magnético que está enfraquecendo. Quando mais perto for chegando do evento, mais eventos climáticos vão acontecer dessa magnitude. Eu já falei isso várias vezes, certo? Pois bem. Então, vamos ler esse último artigo aqui, ó. Furacão Ida nos Estados Unidos pode ser o desastre climático mais caro da história. Devido às mudanças climáticas, as chuvas são mais intensas e os furacões avançam mais lentamente, tornando as enchentes mais intensas. Então esse furacão Ida, que varreu a Louisiana neste fim de semana, pode ser o desastre climático mais caro da história, né? Declarou a ONU, que saudou, porém, que as medidas de prevenção adotadas pelas autoridades limitaram o número de vítimas, né? Pois bem, então é isso que eles estão querendo dizer aqui. Então, esse furacão Ida provocou 4 mortes e, de acordo com um balanço provisório das autoridades americanas, ele danificou seriamente a rede elétrica. Então, muitas vezes o impacto econômico só é sentido após o evento, e é isso que deve acontecer porque vimos grandes danos à rede elétrica na Louisiana. É possível que o custo econômico seja maior do que o causado pelo furacão Katrina, né? Declarou o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial. Então, o que acontece? Em coletiva de imprensa, ele observou que as avaliações de impacto estão ainda em andamento, né?
E ele diz o seguinte: não sabemos quanto vai custar no final. Isso vai depender do restabelecimento da energia elétrica, né? Explicou ele, e acrescentando que dentro de um mês haverá uma estimativa do custo final. Bom, se vocês tiverem escutado um barulho de fundo, me perdoem, galera. Acontece, tá? Mas ignora, foca aqui no conteúdo. Então, esse desastre tem um custo muito grande, né? Mas eles ainda não sabem mais ou menos quanto vai ser o custo final. Eles ainda estão estimando isso, né? É isso que ele está querendo dizer. Bom, catástrofes geradas por mudanças climáticas custam cada vez mais caro. Ou seja, basicamente falando a mesma coisa que a matéria anterior estava dizendo, certo? Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Até onde tudo isso vai chegar? Por que eu fiz um vídeo falando sobre isso? Por que eu tive que falar sobre isso? Basicamente, mais ou menos, para alertar todo mundo do que eu já tinha falado várias vezes aqui no canal, para não cair no esquecimento. E, principalmente, para a gente prestar atenção nisso aqui, ó. A revista The Economist, que está aqui na capa dizendo The Next Catastrophe, ou seja, a próxima catástrofe, e como sobreviver a ela, mostra uma série de eventos que podem acontecer, né, num período de tempo. Então você vê aqui, ó, 3 pessoas sentadas no sofá, e ao fundo, atrás deles, vocês podem ver na parede vários quadros, né? E nesses quadros são imagens de possíveis acontecimentos futuros. Então, vamos especular um pouco em cima disso daqui. Bom, naquele primeiro quadro ali, ó, no cantinho, da esquerda para a direita, você vê um porco. Esse porco, ele possivelmente é uma doença, né, que haviam especulações falando que essa doença veio do porco, né, um tempo atrás. Aí, o que acontece? Ali você vê vulcão entrando em erupção depois. Depois disso você vê lá as calotas de gelo derretida, né? É como se eles estivessem querendo dizer que tudo isso foi causado por aquecimento global, basicamente é isso. Aí no próximo quadro você vê um tipo de meteoro atingindo a Terra, né? No caso, formato de bola, que é um grande erro. Mas enfim, ali você vê um relógio apontando, quase apontando para meia-noite, né? Vamos dizer assim, né? Tá quase chegando na meia-noite, é como se estivesse indicando o fim, né? Ou simbolizando aquele relógio lá, Doomsday Clock, né? Relógio do fim do mundo, né? Que os bilionários têm, que eles possuem. E aqui a gente vê pássaros possivelmente estão caindo, né? Do ar, né? Pode ser algo aí, talvez um 5G, sei lá, quem sabe? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Pois bem, quem entendeu, entendeu. E ali a gente vê um quadro mostrando uma doença, né, bem semelhante a esse problema tudo que está acontecendo. No outro quadro ali a gente vê como se fosse uma explosão nuclear. E por último, naquele último quadro ali do cantinho ali na direita, a gente vê as erupções solares, certo? Bom, então, essas tempestades solares, no meu ponto de vista, é o plasma. Vai ser a descida do plasma, né, no modelo que a gente já discutiu aqui no canal. Mas enfim, eu não quero discutir qual modelo está correto, eu só quero lembrar o seguinte, que esses caras aqui que fazem essas programações neurolinguísticas, eles estão acostumando o nosso subconsciente para quando todos esses eventos chegarem a gente se sentir familiarizado. Esses caras que fazem essas coisas aqui, eles não jogam conversa fora. Ah, Lucas, mas pô, eles quem? De quem que você está falando? Eu tô falando de uma elite. Eu tô falando de um grupo de pessoas que tem acesso a informações privilegiadas sobre a natureza da Terra, sobre a história da humanidade, sobre a história do mundo. Informações privilegiosas que as massas não têm acesso, meu amigo. É isso que eu tô falando. É um grupo privilegiado, é um grupo específico de pessoas que controlam as coisas que a gente não tá vendo. O que a gente vê na televisão, os políticos, isso ali, ó, é o que a gente vê na superfície. Mas tem algo oculto. Tem alguém oculto que sabe que tá para acontecer uma calamidade muito grande, tá para acontecer uma merda gigantesca no campo magnético, e por isso que antes do evento acontecer, ó, eles têm que fazer isso aqui, ó, jogar mensagens subliminares, certo? Por quê? Porque eles querem atingir o grupo mais esperto, eles querem que o grupo mais esperto de pessoas acordem, certo? Porque eles vão precisar dos escravos novamente para trabalhar para eles depois do evento, para reiniciar a civilização, né? Vamos dizer assim.
Bom, e aqui está uma foto daquele modelo que eu já mostrei várias vezes, né, do David Lapointe. Então aqui, né, é um modelo que a gente usa para explicar a Terra plana, que eu usei baseado em outras fontes também, de vídeos que eu assisti, etc e tal, e vi que fazia bastante sentido. Decidi trazer aqui no canal esse conteúdo, né. Basicamente, isso aqui é uma foto do modelo lá do experimento do David Lapointe. Já indiquei o vídeo dele várias vezes, né, dos campos primários. E já falei muito aqui sobre a queda do plasma. E já falei do quanto isso tudo vai ser problemático. Mas não devemos temer nada, porque a inversão vai vir para acabar com todo o mal. E devemos confiar apenas no Criador e no Messias, certo? Então, galera, permaneçam buscando conhecimentos, certo? O que eu faço aqui no canal é colocar o máximo de pessoas possíveis para pensar, porque a nossa meta tem que ser o seguinte: enquanto esse pessoal que controla as coisas, enquanto essa elite está pensando, o que que nós temos que fazer? Nós temos que pensar mais, certo? Esse é o lema. Enquanto eles estão pensando, nós estamos pensando mais, certo? Muito obrigado a todos que me acompanham. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência. Espero que todos pensem sobre o assunto e coloquem nos comentários aí o que vocês acham. Bom, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixem seu like e é isso. Muito obrigado a todos e até mais.